Olá, está no ar mais um Câmara Aberta, aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E você sabia que o nosso cérebro pode ser treinado e ficar muito melhor? Pois é, para falar sobre isso, sobre a ginástica cerebral, está conosco aqui a Vanessa Bueno, ela que é especialista em ginástica cerebral e consultora do método Supera. Tudo bom, Vanessa? Tudo ótimo. Prazer estar aqui contigo, Elis, para a gente conversar um pouco mais. Prazer é meu, Vanessa. E que novidade é essa? Pelo menos aqui para Itajaí é uma novidade. O que é essa ginástica cerebral? Exatamente, Itajaí está ganhando essa academia de ginástica para o cérebro. É algo novo por aqui, mas já tem uma história, já existe há mais de 10 anos, na verdade, esses estudos de exercitar o cérebro, eles começam a partir de 1960 nos Estados Unidos, então há muito tempo já se vem estudando a respeito disso. Hoje a gente tem também a neurociência, que surgiu dos anos 90 para cá, que é o estudo específico do cérebro, onde a gente... Estão casadas essas duas áreas. Sim, vamos dizer assim, um aperfeiçoamento. A neurociência, ela chegou para estudar um pouco mais a fundo. A gente sabe que a gente tem um potencial muito grande, que é o nosso cérebro, e a gente conhece pouco a respeito dele. Então, é possível treiná-lo como a gente faz com o músculo do corpo, por exemplo. Então, estimular, tirar da zona de conforto, trazer exercícios específicos para melhora de performance, isso é possível fazer e mais, deve, porque para a gente viver no dia a dia hoje, onde a gente precisa lidar com muitos estímulos, a gente precisa preparar um pouco mais o nosso cérebro. E você imagina que todos esses estímulos que vêm das mais diversas formas, hoje, internet, o apelo visual é muito grande, o número de informações é estratosférico. Como filtrar isso tudo? Isso também, digamos assim, tumultua um pouco o que é o nosso cérebro ou ele ajuda a desenvolver? Olha, hoje a gente tem um excesso de estímulos, tanto que pesquisas indicam que as nossas 24 horas de hoje, comparado ao século passado, correspondem a 14 dias na velocidade da informação. Então, realmente, é muita coisa que a gente precisa carregar e nem tudo a gente precisa guardar. Falando como se fosse um computador, a nossa velocidade para armazenamento e para fazer as conexões hoje estão imensamente maiores do que eram há 100 anos. Exato, e é bacana essa analogia, Elis, porque quando a gente pensa num computador, até mesmo no que vai avançando, você precisa cada dia mais de um computador que tenha um processador mais rápido, que tenha um HD maior para a memória, e a mesma coisa a gente precisa fazer com o nosso cérebro. Então a gente também pode expandir, melhorar as nossas habilidades para poder ter um melhor potencial. Então, a gente também, para poder lidar com esses estímulos, precisa ser feito um filtro, a gente também não precisa ficar com todas as informações. Então acontecem duas situações. Uma delas é que para a gente poder dar conta desse dia a dia, dessa correria, nós acabamos utilizando muitos estímulos da tecnologia, então isso nos faz entrar num comodismo. Por quê? Porque a gente tem uma memória externa. Números de telefones, por exemplo, ninguém mais guarda. Pois é, se acaba a bateria do celular e você precisa ligar para casa, e aí, qual que é o número? Então, e antigamente, se a gente fosse comparar, por exemplo, para fazer um trabalho de escola, tinha que buscar uma biblioteca, onde haviam pesquisas de um livro, um outro. Hoje a gente tem a informação a um clique. Então digita, tem lá a informação e tem um tal de um Ctrl+C e Ctrl+V também que vai facilitando. O que não pode... Mas todas essas facilitações te levam também, como você falou, a um comodismo, mas na verdade, acho que se eu não me engano, eu li uma pesquisa em que, para usar a analogia de novo do ligar e desligar, certas áreas do teu cérebro são desligadas, que eram aquelas que você utilizava antes, que agora você não... A escrita, por exemplo, manual, Sim. né? Todo mundo só digita, né? O próprio guardar números de telefones, fazer cálculos pela mente, diretamente. O uso do GPS. Quer dizer, umas áreas elas são desligadas e o cérebro fica
parado naquela região. Em outras são mais estimulados. Então, o que viria a fazer a ginástica? Ela daria um equilíbrio para isso? Exato. Ela vai acessar todas as partes do cérebro. Então, a ginástica cerebral ela tem como objetivo principal atingir todos os parâmetros e todas essas áreas que são possíveis ser trabalhadas no nosso cérebro. Tanto aquelas que a gente já utiliza, quanto aquelas que precisam ser utilizadas, que acabam sendo desligadas em algum momento da vida. Então, do dia a dia, vamos dizer assim. Então, a ginástica para o cérebro vem justamente poder trabalhar todas essas áreas do cérebro e deixá-lo ativo e melhorar a performance naquilo que a gente vai precisar, seja no dia a dia, seja na fase escolar, seja para conquistar uma mente saudável na terceira idade. Então, a gente pode dizer, Vanessa, que o método que vocês trabalham, né, que é o método Supera, que é um dos métodos que tem para se promover essa ginástica cerebral que está implantada aqui no Brasil. Ela vai, digamos assim, atingindo qualquer faixa etária, ela vai desde a criança para estímulo ao aprendizado até a terceira idade? Isso mesmo, Elis. O que a gente tem hoje, vamos caminhar um pouco sobre esses públicos, né? Hoje as nossas crianças são extremamente inteligentes. Existe uma pesquisa bem recente que diz que 57% das crianças até os 5 anos de idade hoje dominam os aplicativos de smartphone, mas apenas 14% sabem amarrar o próprio calçado. E o fato aí, dá pra gente pensar assim, mas compra então um calçado sem cadarço, já que é isso, né? Mas a gente não essa... Exato. Não é esse o quer ser objetivo, prático, né? Mas não é isso realmente. Isso vai implicar na coordenação motora, na escrita, no manuseio. Então é a construção disso. Então, o que a gente tem hoje num cenário infantil? A falta da atenção, porque os estímulos são tantos que qualquer coisa distrai. Então eles são inteligentes, mas não conseguem se manter, a gente chama de atenção... esqueci o nome, desculpa. Multifocal? Não, sustentada. Desculpa. A atenção sustentada, aquela que fica um pouco mais de tempo, então vem faltar nas crianças de hoje em dia. Também, nesse caso que tu falaste, parece que houve assim um grande avanço do número de casos de crianças diagnosticadas, por exemplo, como hiperativos. É um fato. Isso também não vem, talvez, daí, desse excesso? Sim. O que a gente tem hoje, erroneamente, até sem saber, né, de uma forma leiga, hoje o bebê chora, o que a mãe dá na mãozinha dele para ele ficar quieto? Um celular. Só que a gente está falando de um cérebro que ainda está em formação, ele ainda não está preparado para esse tipo de estímulos. Então, esse excesso, ele vai sim refletir lá na frente. Então, na vida, na construção da criança, a partir dos 6 anos, que é o que a gente trabalha, por ter iniciado a alfabetização, então, a partir dos 6 anos, já conseguindo trabalhar, ler as palavrinhas, juntar, e vai refletir, então, em atenção, na concentração, em manter o foco, em poder construir esse momento de aprendizado da educação muito melhor, podendo ter um ganho maior que vai refletir no momento de fazer um Enem, de prestar um vestibular, futuramente um concurso. Então vem nessa construção. As crianças começam desde cedo a estimular o cérebro nas áreas corretas e poder desenvolver aquilo que vai precisar utilizar, vai refletindo futuramente. Assim, para a gente encerrar esse primeiro bloco, falando mais genericamente a respeito da ginástica cerebral, você imagina que a memória seja um dos itens que mais se sobressai quando se fala nesse estímulo? É um conjunto. A gente, quando fala em memória, a gente precisa voltar no que constrói a memória. E o primeiro fato que faz com que haja a construção da memória é a atenção. Então, a atenção que você dá naquele momento em que você executa determinada função ou determinada situação é o que vai fazer com que construa a sua memória. Então, o que está faltando em nós hoje é a atenção para se construir uma boa memória. Então, esse conjunto, poder trabalhar com essas habilidades como um todo, sim, vai fazer com que a memória seja potencializada. Nossa, Vanessa, olha, a gente tem muita coisa para falar aqui ainda, mas precisamos fazer um breve intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa sobre os poderes do nosso cérebro. Até já.
Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Olá, estamos de volta aqui nesse Câmara Aberta, que hoje entrevista a Vanessa Bueno, que é consultora do método Supera e especialista em ginástica cerebral. Vanessa, a gente começou a falar um pouquinho no primeiro bloco a respeito de todas as faixas etárias que são possíveis de trabalhar o cérebro. Falando agora especificamente um pouco mais após essa primeira infância, digamos assim, né, após a alfabetização, que tipo como é que vocês conseguem fazer com que crianças de idades diferentes, de diferentes culturas, diferentes escolas, estejam no mesmo local, digamos assim, para aprender a melhor utilizar o seu cérebro? É bem bacana, Elis, porque quando a gente fala do cérebro, ele depende muito do empenho pessoal e da força de vontade que você tem. Então, mesmo a gente trabalha com grupos para também trabalhar a inteligência interpessoal, porque isso é importante, e cada vez mais, com a tecnologia avançando, tem nos impulsionado a sermos individualistas, porque principalmente a nova geração estão reunidos, mas é cada um no seu smartphone, então pouco se conversam. E como que isso vai refletir depois, né? Então a gente trabalha... Para a criança, a criação desses laços é fundamental. Fundamental. Hoje a gente tem... vamos pegar aí a adolescência, que é um período um pouco mais crítico da formação da pessoa em si, e não conseguem olhar nos olhos, não conseguem passar, e como vai ser um futuro advogado, um promotor, alguém dessa forma que precisa se expor. Então a gente vem se preocupar com isso também. A inteligência interpessoal, ela cada dia mais trabalhada, precisa ser trabalhada. Então, essa socialização, ela existe, a gente trabalha com grupos de até 12 pessoas e são divididas por faixa etária, onde dentro da metodologia, dentro do Supera, cada um segue o seu ritmo. Então, existem os momentos em que terão a socialização e terão as atividades em grupo, mas existem nos momentos do treino mesmo, que é individual. Porque aí vai precisar do estímulo de cada um. Então, a gente consegue fazer com que aquele aluno que é mais rápido seja mais estimulado para que se sinta motivado a fazer, quanto aquele que precisa, que vai começar ali devagar, para que ele também passe a ganhar mais agilidade. Então, é possível. E isso é uma coisa, como você falou, se repete, digamos assim, o método ele se repete nas diversas faixas etárias, porém com nuances de acordo com cada uma das características de quem está recebendo, seja a criança, o adolescente, o adulto ou o idoso. Mas que ferramentas são essas que vocês utilizam? O que são jogos, são atividades, são dinâmicas? O que tem para fazer o cérebro ser estimulado? Certo. Eu vou contar um pouco mais completo, tá, Elis? Então, hoje a metodologia, ela conta com 3 princípios básicos, que a primeira delas é tirar o cérebro da zona de conforto, sempre aprendendo coisas novas, ter variedades, então, fazer várias atividades diferentes do que você está acostumado e sempre aumentando o grau de desafio, porque o cérebro funciona assim, diante de uma situação ele pensa, conheço a solução para isso? Se sim, piloto automático. Se não, é onde ele se abre para aprender e aí a gente vai ter estímulos de conexões neurais, sinapses, que vão resultar num cérebro mais potente, mais forte, mais rápido. Trabalhamos com 3 pilares, que é o estudo do cérebro, a neurociência, educação e aprendizagem, 3 eixos norteadores, então vamos desenvolver as competências tanto cognitivas quanto socioemocionais e éticas. E para tudo isso acontecer, dentro de uma metodologia, utilizando 6 ferramentas diferentes. Dentre elas, é muito legal a gente dizer que a gente tem sim uma ferramenta tecnológica para fazer parte, porque senão a gente não pode ficar alheio a toda essa situação da sociedade, né? Tem uma ferramenta tecnológica, então a gente tem uma plataforma de jogos virtuais, criada por neurocientistas franceses, então todo embasado novamente em neurociência, mas a gente também trabalha ferramentas milenares, como o ábaco,
que também é conhecido como soroban, é um instrumento de cálculo. Na verdade, o primeiro registro de tecnologia do primeiro instrumento inventado para se fazer cálculo. Claro, ele foi inventado para fazer cálculo, mas dentro da metodologia a gente utiliza para desenvolver as habilidades do cérebro. Dentro de um treino, para que você utilize essa ferramenta, é necessário o foco, a concentração. Então, vem trabalhar exatamente aquilo que tem faltado no dia a dia. Temos também uma coletânea de desafios cognitivos, exercícios apostilados, dentre eles, alguns até conhecidos, como sudoku, palavras cruzadas, caça-palavras, mas tudo dentro de um grau de desafio crescente. Eu até costumo brincar nas aulas em dizer, de nada adianta você fazer a palavra cruzada, é bom, ajuda, mas correr lá no final do livrinho para ver a resposta. Que às vezes a gente quer dar um desperto, né? E aí não desenvolve o cérebro. E sem contar que ele precisa sempre de algo novo. Muitas vezes a gente também fica preso só naquilo que cabe às nossas competências. Porque como ser humano, a gente sempre busca os caminhos mais fáceis. Isso é natural do cérebro. Ele, de uma certa forma, ele vai buscando esses atalhos para nos acomodar. Então, para a gente poder estimular o cérebro, a gente também precisa lutar contra a tal da preguiça. Precisa querer. Então, sair daquilo que você não domina, desenvolver outras habilidades. Tem jogos pedagógicos, que a gente já conhece alguns deles, alguns educativos. Só que, qual é a diferença de eu ir para uma loja de brinquedo, comprar um jogo ou fazer dentro do Supera? Você vai ter um mediador, uma pessoa que te acompanha, seguindo regras. Isso é muito importante, porque em casa a gente também dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Tem sempre um jeitinho brasileiro para ganhar o jogo. E vai trabalhar também a questão da perseverança. O que acontece? A gente vive num dia a dia tão corrido que ninguém quer parar para fazer um exercício. Você fala, tem isso aqui, mas deixa de lado. E ali é exatamente um lugar para que você pare, esqueça aquele mundo lá fora que está turbulento e cuida de você. Então, começar e terminar. Não deixar de lado, ter essa disciplina, ter essa perseverança do eu consigo, eu acredito, é onde a gente entra nas habilidades socioemocionais também, que tem um papel fundamental. Tem dinâmicas em grupo para ajudar. Você falou em 18 meses, né? Como é que são essas aulas? São semanais? São 2 vezes por semana? Como é que é isso? É um encontro de uma única vez por semana. Um dia só que você reserva para cuidar do cérebro e tem a duração de 2 horas, com roteiros semanais, onde cada semana tem uma ferramenta diferente. A gente permanece com o Abaco porque ele é principal para trabalhar as nossas habilidades essenciais, tanto que são habilidades que vão também trabalhar na formação da memória, como a gente conversou anteriormente, e de forma gradativa, porque dá para fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, ficamos com as 4 operações básicas, utilizando de uma forma gradativa. Então, a gente começa com unidade, passa para dezena, centena, e a outra parte tem um roteiro diferenciado. Então, são aulas divertidas, prazerosas, porque a gente costuma falar que para cuidar do cérebro não precisa ser chato. Na verdade, não precisa e não deve, porque o ser humano se estimula quando há a sensação do bem-estar. E a gente trabalha isso muito forte dentro da metodologia. Isso é tão mais... se vê muito mais, por exemplo, quando se fala na prevenção de algumas doenças degenerativas que vêm, na maior parte dos casos, com a velhice, né? No caso, principalmente o Alzheimer, mal de Parkinson e tantas outras doenças que afetam, no caso, a questão senil. A demência senil. E isso tem se falado, né, que um conjunto de ações como fazer palavras cruzadas, aprender uma nova língua, aprender coisas diferentes que você não sabia antes, fazer atividades diferentes, também te estimula o cérebro e faz com que aquelas doenças que possam aparecer, que tenham tendência a aparecer, elas sejam retardadas. Exato. Sabe que a gente tem hoje, Elis, a nossa expectativa de vida aumentou, então o brasileiro passou a viver um pouco mais. Com isso veio a descoberta das doenças também, que antes as pessoas morriam cedo, não se sabia o que se tinha. Então essas questões das doenças degenerativas, elas vieram muito forte, têm sido muito forte. E antes a gente pensava que era depois de tal idade, mas hoje a gente já tem pessoas na faixa de 40 anos sendo diagnosticadas com Alzheimer, por exemplo. Então é um conjunto de fatores, você colocou muito bem. E sabe algo que muitas vezes as pessoas têm sofrido muito hoje, não param para pensar, que influencia na saúde do cérebro? É uma boa noite de sono.
Você dormir bem é essencial para que o seu cérebro consiga se recuperar, fazer uma limpeza daquilo que não serve, que é lixo, e poder te dar um cérebro novo num próximo dia que acontece. Então, se a pessoa tiver que desenvolver algum tipo de doença, não tem como mudar, não tem como a gente falar em cura, nada disso, porque nem a ciência conhece. Por isso que se fala, né, em retardo. Exato. De repente, ou então, quando venha, ela não venha de uma forma tão agressiva. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, a premissa é, se eu cuido do cérebro, se eu fortaleço, eu vou passar mais tempo com ele saudável. Então, se eu tiver que apresentar isso com 60, que seja com 80, ou que não apresente, ou que se apresentar, eu consiga lidar bem a minha vida, mesmo tendo algum tipo de demência. Nossa, o assunto é interessante mesmo, viu, Vanessa? Mas a gente precisa fazer mais um intervalinho e na volta a gente fala um pouco mais a respeito da ginástica cerebral para cuidar bem do nosso cérebro. Até daqui a pouco. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Olá, estamos de volta para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista a Vanessa Bueno, consultora do método Supera e especialista em ginástica cerebral. Vanessa, a gente só começou mais ou menos a falar ali sobre essa questão, a importância de se ter um cérebro saudável, principalmente com o envelhecimento da população. Sim, segundo o IBGE, daqui 13 anos, a partir de 2030, a população idosa será maior do que os outros públicos. E só 13 anos, isso passa num piscar de olhos. Como que você quer estar daqui 13 anos? Saudável, feliz, com uma mente ativa, com um corpo são, só que para estar com um corpo são, a mente também precisa estar sã, né? Então tem que começar já. E hoje em dia a gente, com a expectativa de vida aumentando, descobriu-se muito as doenças. Mas a gente também já sabe o que é preciso ser feito para que a gente consiga continuar saudável por mais tempo. Tem que começar a exercitar o cérebro já. Pois é, a gente ficou até falando sobre vários públicos, mas eu gostaria de saber o seguinte, quer dizer, você me fala aí em 18 meses desse curso, digamos assim, para treinar o seu cérebro. Mas o Supera, que é um método que está no Brasil todo, né, uma franquia que está vindo aqui para Itajaí agora, tem também alguma relação, alguma coisa mais direcionada, digamos assim, a ser mais rápido, por exemplo, para dar treinamento para alguma empresa, equipe de vendas, ou, por exemplo, para um treinamento para funcionários públicos? Vocês têm algum foco nesse segmento também? Nós temos sim um produto que ele é chamado Supera in Company, focado totalmente para profissionais. Ele é um programa diferenciado, com um tempo reduzido, então existe sim. A gente fala em 18 meses, Elis, mas é importante dizer o porquê, tá? Então, assim, com 6 meses a gente começa a perceber os benefícios, já começa a perceber melhora de atenção, de concentração, de velocidade de raciocínio. Sim, esse para como se fosse assim, aquela nossa academia de todo dia. Isso, né? isso. Mas, por exemplo, quando se quer fazer alguma coisa mais rápida, por exemplo, ganhar musculatura ou perda de peso, se faz um projeto mais consistente em menos tempo. Sim, exatamente. Então, assim, o cérebro, ele, diante de uma situação, toda vez que você aprende algo novo, ele cria uma nova conexão neural. Só que precisa de um sistema para que essas conexões sejam consolidadas. Então, esse tempo, ele é necessário para realmente haver uma elevação no patamar de habilidades. Eu fico muito melhor daquilo que eu comecei. Só que assim, como o corpo tem que ser algo contínuo para a vida, para o cérebro também. Então não é dizer assim, eu fiz 18 meses,
top, vou ficar ótimo, muito bem para o resto da vida. Não, precisa se continuar isso, e até eu quero deixar algo que, atividades que a gente precisa fazer, que nós chamamos de neuróbicas, que dá para fazer com as atividades do dia a dia, para o pessoal que está nos assistindo poder também, no dia a dia, além de fazer o curso ou não, poder fazer com que o seu cérebro seja um pouco melhor em cada situação. Tem alguns truquezinhos? Vou dizer aqui para você. Para você e quem nos assiste. Uma das nossas ferramentas também, a gente chama de neuróbicas, que é a aeróbica do cérebro. O que consiste? É a própria ginástica e que a gente pode fazer com as atividades simples do nosso dia a dia. Basicamente, quebra de rotina. Porque tudo que você faz do mesmo jeito, todo dia, no mesmo horário, veneno para o cérebro, porque ele faz sozinho. O que é essa quebra de rotina? Escovar os dentes com a mão no dominante. Fazer caminhos diferentes para chegar no mesmo local de trabalho, porque aí você começa a perceber outras situações, você começa a fazer com que o seu cérebro lembre que rua você precisa entrar e sair para chegar onde você precisa. Ler um livro de ponta cabeça, fazer a refeição... De ponta cabeça? De ponta cabeça, é um exercício, né? Fazer a refeição trocando os talheres de mão. Então, assim, sai da tua rotina com pequenas situações, isso já vai fazer com que o teu cérebro pense assim, opa, peraí, tem alguma coisa nova aqui, eu preciso ficar ativo para acompanhar. Então, dentro das aulas a gente aplica isso muito legal, saindo da zona de conforto mesmo. Eu pensei nisso. Tá vendo? Que bom que eu posso contribuir, Elis. E então, assim, o que você for fazer, aquilo que você está acostumado, começa a fazer de um jeito diferente. Só que aí é assim, por exemplo, a gente começa a usar, para quem tem o hábito, né? Usa o relógio no pulso esquerdo. Começa a usar no pulso direito. Ele vai começar a incomodar, parece pesado. Quando acostumou, já era. Aí tem que passar para um outro tipo de atividade. Então, aquilo acostumou, entra para o automático do cérebro, não faz ele agir. Então, o tempo todo a gente também pode, no nosso dia a dia, contribuir com isso. Às vezes, numa situação corriqueira, você sai de casa pensando em mil coisas que precisa resolver, tranca a porta e vem a dúvida, eu tranquei ou não tranquei? Isso, o carro, né? Demais. Então, pois é. E aí a gente põe a culpa na memória, não é verdade? Mas é a atenção. Você está pensando em outras coisas. Então, assim, olha, a atenção, estou fechando a porta. É como se você fechasse todas as outras janelas de assunto que existem abertas aqui para focar naquilo que você fez e pronto, registrou. E aí começa a lidar com situações do dia a dia de uma forma melhor. E é isso que a gente ainda nem falou, assim, mais especificamente dessa... habilidades socioemocionais e que também são trabalhadas muito no método que vocês estão trazendo aqui para o Itajaí. Sim, é importante dizer o que são essas habilidades socioemocionais, né? A primeira coisa é você identificar o que você está sentindo diante de uma situação. O que a gente tem hoje? Ansiedade, estresse, improdutividade. Então, diante de um jogo, por exemplo. Depressão que está aí assolando uma epidemia praticamente. Sabe, eles, falando especificamente da depressão, ela causa males tão sérios ao cérebro, porque é como se desligassem algumas conexões e deixassem algumas áreas inativas. E isso vai contribuir futuramente para o desenvolvimento de doenças degenerativas também. Então é muito sério, precisa cuidar. Passou o tempo em que se pensa que era só uma frescura. Pelo contrário, tem que cuidar, tem que ficar de olho. Então, você nutrir o seu cérebro com pensamentos positivos faz a diferença, porque o negativo existe. Então, tem uma sucessão de coisas. E aí, assim, estamos nós duas competindo num jogo. Você ganhou e eu perdi. Eu não gosto de perder, eu sou competitiva. O que eu estou sentindo ali? Seria raiva? O que é? Eu preciso saber lidar com essa situação. E dentro da metodologia a gente aborda isso. Esperar a sua vez para jogar. Então, aquela ansiedade, a gente chama até de controle inibitório das funções executivas. Controla, segura, vai chegar o teu momento. Então, isso tudo vai refletir no dia a dia. Para os profissionais, você poder organizar todo o conteúdo que você tem que lidar no dia a dia para ser um bom profissional e passar a ser mais produtivo, reduzir o estresse. Quantas vezes a gente chega no final do dia e tem aquela sensação, meu Deus, eu precisava de mais 24 horas para dar conta. Então, quando você organiza, a coisa acontece. E também... ter soluções criativas, porque os problemas existem em todos os âmbitos da vida. O melhor profissional é aquele que foca na solução, é aquele que chega para o chefe e traz, olha, a gente tem essa situação, mas a gente já pensou nessa possibilidade para poder resolver. Hoje, 14 milhões de brasileiros desempregados, precisa ter um diferencial. Sim, e também é uma habilidade que as empresas e o mundo está te exigindo que você seja
multifuncional e, ao mesmo tempo, você seja criativo a ponto de você mostrar as soluções, não apenas trazer o problema. Exatamente, já foi o tempo só de bater na sala do chefe e dizer para ele que existe esse problema. Então, poder desenvolver isso até com raciocínios, desafios de raciocínio lógico, interpretação, porque você começa a expandir a tua forma de olhar, a gente chama de sair fora da caixa, que é trabalhar o pensamento lateral. Então, você começa a ver possibilidades onde antes ficavam limitadas. A gente só pensa daquela forma linear, você só tem aquela resposta absoluta para resolver aquilo. E por quê? Vamos passar a questionar, porque você tem outros padrões, outras possibilidades, outros caminhos, e isso tudo, como ser humano, a gente pode explorar. Nossa, mas é uma infinidade de coisas que quando a gente começa a conversar vai fazendo a gente se envolve, milhões de conexões. Mas é preciso, né, para a gente acabar aqui a nossa conversa, que infelizmente. Eu preciso te perguntar, como é que quem quiser mais informações a respeito do Supera, que é o método que está vindo para cá, para Itajaí, como é que faz? Bom, perfeito colocar que é uma novidade aqui em Itajaí. Eu quero dizer que Itajaí está ganhando um presente em poder ter essa academia de ginástica para o cérebro. Hoje o Supera é a pioneira, então somos a maior da América Latina, com um corpo científico por trás de toda a metodologia, tudo embasado em neurociência. Bom, você pode nos fazer uma visita. A metodologia preza que você tenha a sua experiência, então a gente abre para que você vá, faça uma aula gratuita, para que conheça, se identifique e, claro, aí tem condições também para quem quiser. Estamos localizados na Rua Brusque, número 676, bem ao centro, próximo ao Angelone, bem fácil. E o telefone é o 3045-4909. 3045? 4909. Então, Vanessa, olha, eu quero te agradecer demais a tua presença aqui, pelas informações todas que trouxe para a gente. E te convidar, quando você vier novamente a Itajaí, para nos visitar aqui. Fico bastante lisonjeada, obrigada por essa oportunidade e que possam haver outras chances de conversar um pouco mais a respeito da ginástica para o cérebro. Com certeza, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E para você também que nos acompanha, faça uma coisa diferente, continue conosco aqui, que a nossa programação é muito interessante, tanto no canal 9 da Blu TV, quanto no canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.